Paz seja convosco, amém? Amém. Louvamos a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos dá de estarmos na sua casa, louvando, adorando e bendizendo o santo nome dEle. Estamos aqui com esse objetivo, de conhecer mais a Deus, mais nada. Nós não temos nenhuma intenção diferente do que realmente exaltar, conhecer mais desse Deus com a qual nós vamos conviver por toda a eternidade, seja nos céus, seja no inferno. Deus está no inferno da mesma maneira que está nos céus. A glória dele, ela é manifesta através do amor dele, através da justiça dele. Mas nós temos a opção de reverenciarmos ao Senhor na terra. E isso é um grande benefício que nós temos por enquanto. Por enquanto nós temos esse benefício. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema, o dever das esposas. A palavra dever traz uma conotação pesada e até ruim em relação ao que se deve fazer e como se deve proceder. Nós não gostamos de deveres, nós gostamos de bênçãos, gostamos de privilégios, direitos, mas quando se fala em deveres, nós nos incomodamos. A família, assim como a sociedade, existe a partir de funções estabelecidas pelos seus membros. Cada um tem uma função. Helena, você não, tá? Nós vivemos em sociedade, vivemos em família e nós temos funções. Quando as pessoas elas deixam de cumprir as suas funções, a obra, o trabalho se é prejudicado. Hoje estamos aqui sentindo falta do nosso irmão Moisés. Não sei por que não veio. Quando uma pessoa faz falta, quando ela falta, a obra aparece. Por isso que nós temos que entender cada vez mais que aniversários, festas, confraternizações, encontros, descansos, não é para o dia do Senhor. O dia do Senhor é para a reverência a Ele. É para estar na casa dEle, onde Deus te plantou, para que você possa exercer o seu ministério de uma maneira perfeita. Na família em especial, nós vemos a designação da esposa como alguém que complementa e ajuda o marido a cumprir a missão dada por Deus. Nós homens, nós maridos, temos uma missão dada por Deus. Mulheres não têm missões, homens têm missões. E as mulheres elas são aquelas que são colocadas ao lado dos homens para ajudar o marido a cumprir a sua missão. O marido sem a esposa, ele não cumpre a missão. Quem cumpre a missão é o marido, com a ajuda da esposa. E foi assim que Deus cria a mulher para que isso venha a ocorrer. Longe de ser um papel coadjuvante, não é um papel essencial. Engana-se as pessoas que acham que o papel da mulher dentro da sociedade, dentro do casamento, dentro da igreja, dentro da família, é algo secundário. É coadjuvante. É normal você falar assim, esse aqui é o pastor Paulo e a sua esposa. Marcelo, meu aluno de internet, e a sua esposa. Mas a mulher, ela está longe de ter um papel coadjuvante. O papel dela é essencial. O texto que meditamos nessa semana passada, iremos continuar meditando esta semana, Efésios capítulo 5, verso 22 e 23, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. E Paulo demonstra esta complexidade, como também a simplicidade do relacionamento entre a esposa e seu marido, através do exemplo maior, que é o exemplo de Cristo, se relacionando com a igreja que é a sua noiva. Dando continuidade à palavra da semana passada, o título da palavra de hoje é O Dever das Esposas, número 2. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5. Estamos na reta final de Efésios. Efésios capítulo 5, versos 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus em Efésios capítulo 5, versos 21 em diante. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo.
as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante vós, cada um de per si, também ame a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeite o marido. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos pela leitura da tua santa e bendita palavra. Agradecemos, Pai querido, porque a tua palavra é viva e eficaz. Ela é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. Pedimos, Pai querido, nesta noite, que essa espada adentre no nosso ser. Que os nossos espíritos eles sejam ensináveis, que eles sejam receptivos às tuas palavras, daquilo que procede de ti, nós possamos ser edificados. Peço que o Senhor me capacite, Pai, nesta noite a ser um instrumento da tua vontade e trazer uma mensagem santa aos nossos corações. Oro em nome de Jesus. Amém. Poder se assentar em nome de Jesus. Uma pequena observação antes, para que não haja uma má interpretação. Quando eu disse que a mulher não tem missão, eu disse que ela casada junto com o marido, ela tem a missão de ajudar o seu marido. Mulheres solteiras, homens solteiros têm missão diante do Senhor. Senão a pessoa vai falar assim, eu não tenho missão nenhuma, o pastor Paulo falou que é só se eu estiver casada ou casado e não tem nada a ver, tá? Como é que é? Os solteiros cuidam da casa do Senhor. Amém. O texto que nós vamos dar continuidade na meditação hoje é Efésios 5, 22 e 23, que diz: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Tudo é sempre nesse contexto, como ao Senhor. Eu amo como ao Senhor, eu sirvo como ao Senhor, eu sou filho como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o Salvador do corpo. As primeiras responsabilidades que Paulo desenvolve são as da esposa e do marido. E a essência do seu ensino é clara. A mulher seja submissa ao seu próprio marido como ao Senhor. Essa submissão. E aí nós temos dois cultos para falar do papel da mulher, e nós temos vários cultos, porque assim age Deus. Se você vê lá em Gênesis, após a queda, Deus ele fala com a mulher em 2 versículos, depois fala uns 7, 8, 10 versículos com o homem, porque a responsabilidade é minha, a responsabilidade é sua como homem. As esposas devem ser submissas e os maridos as devem amar. Duas razões são dadas, ou pelo menos subentendidas, para a submissão da esposa ao marido. A primeira delas é a criação. Deus cria primeiro o homem e coloca ele como cabeça da criação, e a mulher é criada depois, do lado, da costela dele, para complementar o trabalho dele. E a segunda ilustração que tem é a condição de Cristo, em que ele é o cabeça do corpo. E ele sendo cabeça do corpo, ele nos tem como noiva. Nós somos a noiva de Cristo. E nós temos que ser submissos a Ele, submissos à sua vontade. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. Via vendo um videozinho daqueles curtos lá na internet, um rapaz estava expondo uma coisa para uma mulher, uma moça lá, e a moça falou assim, mas eu não penso em Cristo dessa forma. E ele responde, infelizmente não importa o que você pensa, importa o que a palavra de Deus diz. É claro que nós não temos que usar uma maneira ríspida como essa para nos referir às pessoas, mas as pessoas têm que entender que o que interessa é o que a palavra de Deus diz, não o que eu acho. O meu achismo tem que ficar guardado dentro de mim e não ser exteriorizado como um lixo que nós começamos a divulgar. É algo que eu tenho falado com frequência para você. Você viu um vídeo que não presta, não compartilha, não comenta.
não curte, não faz nada. Deleta da sua mente aquilo, bloqueia aquela pessoa, porque ela não tem nada a te oferecer. Quando nós damos essa importância às coisas que não prestam, nós simplesmente estamos dando vazão a uma coisa que não vai acrescentar em nada. A liderança do marido não é só declarada como fato, como também usada como base da submissão da esposa. Quais são, pois, as distinções que se complementam nos dois sexos? Como que esses dois sexos eles se complementam? O ensino bíblico é que Deus deu ao homem, em especial em relação ao marido, a liderança, e que a sua esposa só vai encontrar o seu papel, só vai se sentir plena, só vai se sentir bem-aventurada quando ela entender que ela tem que cumprir o papel dela de submissa ao marido, e ela vai encontrar a sua satisfação nisso, não na rebelião, não na rebeldia, não na competição, não em achar que o mundo e a sociedade é uma parceria, porque o casamento não é uma parceria no sentido de que eu compartilho com uma parte para você compartilhar. Não, eu faço uma parte e você me ajuda a cumprir aquilo que eu tenho que fazer. E a gente vê a condição da mulher dentro da sociedade hoje, lutando numa condição que ela não vai ficar satisfeita. Não vai se satisfazer, porque não é algo que Deus criou para a mulher, como também não criou para o homem. E é algo que eu tenho trazido para vocês. Os homens, eles têm ficado cada vez mais femininos, e com isso eles têm deixado de cumprir o papel que Deus designou para eles, e eles também não são completos. O homem tem que acordar cedo, tem que trabalhar o dia inteiro, trazer a provisão para sua casa, e à noite ele tem que estar disposto para fazer tudo o que tem que ser feito. E me alega, e por exemplo o Nicolas falou hoje, trabalhei até às 3 da manhã, levantei e vim para a casa do Senhor, porque o Senhor restaura. Não tem sentido Deus exigir uma coisa das pessoas e você não ter condição de cumprir aquilo. As ordenanças de Deus, elas são simples, e nós temos que aprender a simplesmente a obedecer, porque o sacrifício quem fez foi Ele. Não há nenhum sacrifício que você tenha que fazer, você tem que fazer as coisas em obediência. Deus criou o homem e a mulher diferentes, e uma das diferenças básicas se acha na liderança que Ele deu ao homem. Se você mulher não concorda com isso, brigue com Deus, porque é assim que funciona a sociedade. É assim que a sociedade deveria funcionar. É assim que os lares deveriam funcionar. Você vê um lar disfuncional, você vê filhos com problemas, olhe para o pai. Não olha para a mãe não, olha para o pai. Porque enquanto o homem não toma o papel dele, não toma a posição dele, ele vai deixar com que a mulher cumpra papéis que não são dela, e o lar ele vai ser bagunçado. E a gente vê toda uma geração distorcida e bagunçada por causa dessa situação. Homens que são bananas, que não fazem o que tem que ser feito, e mulheres que tentam de alguma maneira remediar um problema que não é delas, e tudo dá errado. O homem recebe o papel da liderança, e talvez isso até tenha uma base genética. Mas apesar de nós termos o papel da liderança sobre as nossas vidas, nós temos que saber usar essa liderança com muita sabedoria, para que a submissão ela não seja uma subjugação, em que você coloca debaixo dos pés. Você trabalha com mão forte. Não é assim que funciona. O impulso natural do homem precisa ser controlado para que a sua liderança seja construtiva. E por que não é construtiva? Porque os homens da igreja não têm sido maridos fiéis à palavra. A palavra patriarcado, ela toma uma conotação de coisa ruim. Toma uma conotação de opressão, de força, de alguém que manda sem medida, sem respeito, trazendo uma condição de que a mulher ela fica massacrada, em que ela não tem direito a ser feliz, a se manifestar, a ter prazer, nada. Ela tem que simplesmente estar ali para cumprir as funções dela. Até mesmo a palavra bíblica submissão é frequentemente exposta como se fosse um sinônimo de alguém de baixa monta. Uma pessoa que não tem que ser consultada, que não é inteligente. Todas as palavras têm associações emotivas, dependendo da situação que você vive. Se eu falo uma palavra como para você de submissão dentro da minha casa, do meu lar, não tem esse aspecto. Porque a minha esposa já entendeu que eu vivo para ela, sou pecador. Tenho as minhas falhas, melhor ela do que qualquer um aqui na terra, fora Deus, para dizer quão pecador eu sou. Mas ela sabe que eu trabalho em prol dela. Eu vivo em prol dela e da minha filha.
Então ela sabe que ela se submete a alguém, até estava brincando hoje comigo, e aí ela falava assim, vamos viajar para São Paulo lá para visitar minha mamãe, né? E a gente tá sem carro lá, né? Ela vai para casa da irmã dela e eu vou para casa da minha mãe, cada um fica lá com a sua família, curtindo a família, e ela fala assim, vamos dar uma fugida, entendeu? A gente pega um ônibus aí e vai. E esse programa pode até ser caro, mas não é minha responsabilidade, né? É responsabilidade sua. E é mesmo, é minha, não é dela. Entendeu? Não é preocupação dela ter essa dificuldade. Como que vai fazer isso, como vai fazer aquilo outro. As palavras, elas são emotivas, dependendo da situação. Submissão não é uma exceção, mas nós devemos procurar desinfetar, passar uma água sanitária nessas palavras, para que nós possamos entender o que elas realmente dizem, segundo as Escrituras. Devemos procurar entender isso aí segundo a palavra de Deus. E o texto que nós estamos meditando é Efésios capítulo 5, que vem trazendo a condição dessa submissão, sendo o sentido de que o próprio Deus fala através do apóstolo Paulo. Se você não é cristão, se você não quer ser cristão, se você não quer submissão, não quer liderança, vá seguir outra religião. Tem muitas religiões que professam a igualdade. Seja feliz pelo tempo que você está aqui. Vá curtir a sua vida, porque dentro do cristianismo os princípios eles são claros. Há pouca dúvida quanto ao que submissão significava no mundo antigo, que era o conceito errado. Por que o apóstolo Paulo escreve Efésios 5, do 21 em diante? Porque ele olha para a sociedade, inclusive cristã, e vê algo errado. Quando se olhava para as mulheres, havia um desdém quase que universal. Naquela época, a mulher não era nada. Os judeus tinham um baixo conceito das mulheres. Na forma judaica das orações matinais havia uma frase que todo homem judeu declarava todas as manhãs. E ele dizia, graças a Deus que eu não sou gentio, graças a Deus que eu não sou escravo, e graças a Deus que eu não nasci mulher. Porque a mulher não era nada. Na lei judaica, a mulher, ela era um objeto. Ela não tinha direito legal, estava totalmente à mercê do seu marido, para ele fazer o que quisesse dela. Ainda vê-se hoje nos dias, lá no Oriente Médio, se a mulher ela quiser dirigir, o marido tem que autorizar. Se a mulher quiser estudar, e é uma vergonha para o entendimento deles, tem que ter autorização do marido. Essa condição perdura lá. Ela não tinha nenhum direito legal. A posição era pior no mundo grego. No mundo grego, tomava o companheirismo entre a mulher e o homem quase impossível, porque ela era um objeto. A mulher era constituída como alguém que cuidava dos filhos legítimos, alguém que cuidava do lar, que era provida, que era cuidada dentro do ambiente material, mas só isso. Eu quero prazer, eu quero satisfazer os meus desejos, eu tenho todo o direito de fazer o que eu quiser na rua, procurar prostitutas e tudo mais, e assim era o mundo grego. Já falei para vocês também, a condição do apóstolo Paulo começar o livro de Gálatas, falando das obras da carne, sobre aquela tríade sexual, impureza, prostituição e lascívia, exatamente porque era o que ele via no mundo grego. O mundo romano não era pior, não era melhor, era pior. A situação em Roma era trágica. A atmosfera do mundo inteiro era uma atmosfera de opressão das mulheres, em que as mulheres não tinham direito a nada, em que o adultério ele era algo quase que normatizado. O vínculo conjugal estava a caminho de um colapso total, e o apóstolo Paulo viu isso, por isso que ele escreve para a carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, toda essa situação. É verdade que esse quadro não era completo. Havia também um movimento contrário que promovia direitos iguais às mulheres, e períodos diferentes e áreas geográficas diferentes produziam pontos de vista diferentes. As mulheres elas brigavam pelos seus direitos. Numa cidade como Éfeso, por exemplo, havia um movimento muito forte, porque havia o templo de Diana dos Efésios, e as pessoas veneravam aquele templo, veneravam aquela deusa, e fazia com que as mulheres elas tivessem um pouco mais de força, e elas lutavam por esses direitos. Mesmo assim, a opressão das mulheres prevalecia no mundo antigo, e a emancipação da mulher era quase que inexistente. Uma mulher sozinha, ela era alvo de violência, estupro, de se falar mal dela. A subsistência dela se remetia a condições de prostituição e mais nada.
Mesmo assim, ainda temos de perguntar o que é para Deus ser o cabeça, o homem ser o cabeça e a figura da mulher ser submissa. O apóstolo Paulo, quando ele fala essas palavras que são luz nas trevas, ele faz com que aquelas pessoas que estão perdidas, elas tenham a palavra como lâmpada para os seus pés. É por isso que é exigido que eu e você conheçamos dessa palavra. É exigido que nós falemos dessa palavra. E eu volto a dizer o que já falei de manhã, e volto a falar e continuo falando. Use o seu tempo com sabedoria. Fale do amor de Deus. Faça uma coisa simples como o que eu faço. Comece a mandar uma meditação simples. Comece a mandar um versículo bíblico. Compartilhe algo que eu compartilhe com vocês. Isso é bendito, porque as pessoas elas não têm nada. Para aquele que é cego, a mínima luz é uma luz brilhante. E nós temos isso dentro do nosso coração. E Deus vai cobrar isso da gente. Para começar, essas palavras, cabeça e submissão, elas não estabelecem formas fixas de comportamento masculino e feminino, porque a gente vê que as culturas elas são diferentes. Em algumas culturas a mulher pode trabalhar, em outras não pode trabalhar. Em algumas ela é mais abusada no sentido de peso ou de trabalho. No Ocidente, por exemplo, é bem aceito que a esposa possa fazer compras, cozinhar, cuidar da limpeza, cuidar das crianças, as alimentar, dar banho nelas e até mesmo trocar as fraldas. E fica como uma função para ela. Em regiões da África e da Ásia, a mulher, além disso, ela é obrigada a trabalhar como marido. Ela é obrigada a trabalhar como marido. E ela carrega peso, e ela se esquece a condição daquela mulher como uma pessoa mais frágil, e ela é obrigada a fazer porque culturalmente aquilo é determinado. O que nós temos visto dentro da cultura ocidental, e é bendito, é que muitos casais eles estão aprendendo a partilhar os trabalhos domésticos. Cada casa é uma casa, cada família é uma família. Não há uma lei rígida em que eu posso pegar para um casal novo, como Nicolas e Ais, e falar assim, você tem que ficar o dia inteiro em casa, sem fazer nada, só comendo, engordando e fazendo nada para receber o Nicolas no final do dia. Não tem sentido. A situação muda quando o Joaquim chegar. Quando o Joaquim chegar, se ela quiser manter o mesmo nível de trabalho, alguém vai sofrer, e vai ser o filho. Então cada situação é uma situação ímpar que tem que ser identificada. E nós, cada vez mais como homens, temos que entender que essa condição de que eu não partilho dos deveres domésticos, isso é uma ignorância. Tem um pastor amigo meu, de repente ele até ouve isso aí, e a gente estava lá num seminário que a gente foi lá em Águas de Lindóia, e aí estava eu, ele e mais 2 pastores. E aí um era responsável pela comida, ele tinha afinidade por fazer comida, eu não sei. E aí eu fazia o que eu podia para ajudar, lavava uma louça, tá? Um dia eu olhei para ele e falei assim, lava a louça. Ele falou assim, eu não lavo a louça. Meu pai me ensinou que o homem não pode passar perto da cozinha. Eu falei, você não vai lavar a louça? Estamos em 4 homens, você só vai comer. Além de tudo, tem que pôr comida no meu prato. E vai falar, você vai passar fome, cara. Eu não estou brincando, eu estou falando sério. E eu olhava para ele e falava assim, eu estou muito triste com você, porque você está usando de uma coisa que não é lícita e nem é bíblica. E eu falei para ele assim, você tem um compromisso comigo no próximo encontro nosso, você vai ter que lavar uma louça para mim, porque não tem sentido você não colaborar. Esse tipo de pensamento, na cultura ocidental que nós vivemos hoje, ela não pode existir. Cada vez mais nós temos que entender como homens, que é jogar o fardo no ombro, e você tem que colocar cada vez mais fardo nos seus ombros. O que você puder fazer para aliviar o papel da mulher, você tem a obrigação de fazer. Se a mulher ela vai abusar de você ou não, aí ela vai se entender com Deus. É outras coisas. A fim de entender a natureza da supremacia do marido como cabeça na nova sociedade que Deus inaugurou, devemos olhar para Cristo. A não ser, não tem outro padrão. Não olhe para mim, não olhe para nenhum líder, mas olhe para Cristo. O que ele fez? Como ele agiu? Como ele procedeu. Ele, Cristo, é o contexto em que Paulo emprega e desenvolve as palavras cabeça e submissão. Você quer entender o contexto de cabeça? Olhe para Cristo. Você quer entender o contexto de submissão? Olhe para Cristo. Que sendo Deus, ele não usurpou a condição de ser Deus. Pelo contrário, ele se despojou para ser como eu e você. Ele é Deus. Ele é o autor da vida. Ele é o Rei dos Reis, ele é o reto juiz. Através dele tudo foi criado. Não foi Deus Pai, não foi Deus Espírito Santo, foi Deus Filho.
Com essa autoridade toda, ele continua se submetendo e ele continua sendo um cabeça. E a palavra de Deus diz que o nome dele é um nome sobre todo nome. Que todo joelho se curvará e toda língua confessará que ele é o Senhor. Embora Paulo fundamente na criação o fato da liderança do homem, ele o define com relação à supremacia de Cristo, o Redentor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Ora, a posição de Cristo como cabeça da igreja já foi tratada em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. Abre aí, por gentileza, Efésios 4, 15 e 16. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ele começa falando o amor e depois ele termina falando em amor, porque nós temos que fazer tudo em amor, a nossa submissão tem que ser em amor. A minha liderança, ela tem que ser feita em amor. Tudo tem que ser feito em amor, um amor que é o padrão como Cristo nos ensinou. É de Cristo como cabeça que o corpo deriva a sua saúde e cresce para a maturidade. Sem a figura de Cristo, o lar ele vai para as pedras. A sociedade ele vai para as pedras. Se você tirar a figura de Cristo, por isso que um casamento alicerçado como Cristo, como sendo a terceira dobra, ele vai para frente. Casamento sem Cristo, eles não funcionam. Eles podem trabalhar funcionalmente por um tempo, mas é só isso. Casais novos como Nicolas, como o Felipe, como o Arles, eles podem olhar para situações e falar assim: essa situação é difícil demais. Mas eu olhando depois de 20 anos de casamento, eu vejo e falo assim: é tudo um crescimento. E se Cristo está nessa jogada, você vai ver quando você estiver lá na frente, quão bendito foi o seu caminhar, os frutos que você vai dar, as pessoas elas sendo geradas através de você, seja no campo sanguíneo, seja no campo espiritual, você vai ver gerações benditas fluindo de você, simplesmente porque você continuou caminhando, continuou marchando. Aleluia. A supremacia de Cristo expressa cuidado mais do que controle. Se você acha que Jesus ele controlava, você está enganado. Mas ele expressava cuidado do que ordenança e controle. Mais responsabilidade do que domínio. Ele buscava responsabilidade para ele, mais do que dominar. Você não vê textos bíblicos em que Cristo massacra os discípulos no objetivo de serem submissos a Ele. Tanto que Ele lava os pés dos discípulos. Ele está molhando, mostrando que Ele é pequeno e eles devem ser pequenos. Eu, como sacerdote, eu tenho que me tornar cada vez menor. Que Ele cresça e eu diminua. Que Ele apareça e que eu suma. O melhor lar é aquele em que o homem não precisa gritar, em que o homem não precisa dar murro na mesa. Simplesmente a ação dele é uma ação que faz com que o lar ande de uma forma correta e plena. Essa verdade é endossada pelo acréscimo das palavras, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Você faz a sua parte e além de ser Senhor, Ele cuida de você. Ele te salva dos desejos do seu coração. Ele te salva das inconstâncias da sua fé, porque Ele é Salvador do seu corpo também. O cabeça do corpo é o Salvador do corpo. A característica da sua condição de cabeça é tanto de Senhor como de Salvador. Heloísa, não tem graça. Se a posição do marido tem como cabeça da esposa, assemelha-se à supremacia de Cristo sobre a sua igreja, então a submissão da esposa se assemelhará à da igreja. Se você, como homem, cumprir o seu papel como Cristo, você vai ter uma esposa submissa de forma tranquila e alegre. Não que a esposa tem que esperar que o marido seja como Cristo.
Mas se você fizer o seu papel, o andar do seu lar ele vai ser muito melhor, muito mais tranquilo, com muito menos discussão. Porque a mulher ela vai olhar para você e vai ver que você é um homem segundo a palavra de Deus. E quando você proferir um conhecimento, quando você proferir um comando, ela simplesmente vai falar assim: eu sei que ele está certo. Que é o que o apóstolo Paulo falava: mulher, fique quieta no lar, não na igreja. Se você tiver que perguntar uma coisa, pergunte para o seu marido. Ele está falando de pessoas, homens crentes, não homens insensatos. A mulher ela tem que ter a confiança dela chegar para o marido dela e falar assim: marido, me fala a respeito desse assunto. Me explica como eu devo proceder em relação a isso. E aí o homem vai dar a palavra dele, sem domínio, sem opressão, com o objetivo de fazer com que a sua esposa seja feliz e bem-aventurada, e ela vai falar assim: eu vou continuar seguindo meu marido, porque ele é um bendito, ele é uma boca de Deus aqui nessa terra. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a mulher seja em tudo submissa aos seus maridos. Verso 24. Você quer ser bendita? Você quer ser bem-aventurada? Busque a Deus dentro da submissão. Seu marido, ele é um nó cego, ele é um mala, ele é um bronco. Ore. O poder da mulher não está na fala, o poder da mulher está nos joelhos. Quantos lares poderiam estar diferentes hoje se as mulheres orassem mais pelos seus maridos? E identificando uma fragilidade dele, uma dificuldade dele, em vez de compartilhar com outras pessoas, ela demandasse tempo em oração. Mulher, se você trocar uma hora do seu Instagram e uma hora do seu Facebook todos os dias, e você estiver de joelho orando pelo seu marido, a tua casa muda. É uma garantia que o Senhor nos dá. Glória a Deus. Nada há de vergonhoso na submissão da mulher. Nada há de vergonhoso da mulher ser obediente. E em ela ser obediente ao domínio do seu marido, mas sim uma grata aceitação do seu cuidado. Mulheres, confiem nos seus maridos. Tem um exercício que se faz muito em dinâmicas, em especial de empresas, em que a pessoa ela fica com os olhos vendados, e aí o marido está atrás, ou uma figura de autoridade, e a pessoa fala assim: se joga para trás. Talvez seja essa a figura que a mulher ela tem que fazer: se jogar para trás. Deixar realmente que Deus ele comande o barco. As mulheres elas têm sido ensinadas a serem pilotas da locomotiva, mas elas não são. Elas são aquelas que jogam carvão para comprar locomotiva, conseguir cada vez mais andar mais rápido. Mas se não houver direção, esse trem ele vai sair dos trilhos. Então por isso que você precisa orar. Não há nada de vergonhoso nisso. A submissão ao marido é o respeito. Você não é chamado, você não é chamada a amar o seu marido. Esse amor que o mundo fala é um amor humano, mundano, emocional. O amor bíblico da mulher é o respeito. Respeito à autoridade que Deus derramou sobre a vida dele. Respeito àquele homem que, mesmo sendo pecador, ele está buscando acertar nos caminhos do Senhor. A submissão ao marido é o respeito, pois ele que são exigidos, pois os respeito é o que é exigido por parte da esposa. Não é de modo algum a submissão de um gato no colo ou de um cachorro agachado. Tira esse conceito, marido, tira esse conceito, mulher. Você não é um gato que está no colo, que o marido está lá simplesmente ficar passando a mão na cabeça. Se a liderança do marido reflete a de Cristo, então a submissão da esposa à proteção e à provisão do seu amor, longe de depreciar a sua condição de mulher, vai fazer com que ela cresça. E aí nós temos toda essa condição, que é um papel que ele começa primeiro pelo papel mais difícil, que é o da mulher de submissão, em que nós vivemos tempos em que as mulheres elas são chamadas a serem empoderadas. Solta o cabo da nau, confia que Deus vai fazer. Mas o que acontece é que toda vez que Deus vai começar a agir, você pega. E eu entendo que muitas vezes isso é difícil, porque você tem todo um histórico na sua vida. Você foi abandonada,
você foi maltratada, você foi negligenciada. E isso volta à tona todo o tempo. Mas se você não tratar isso no seu coração, você vai continuar sofrendo, porque você não cumpre o papel que Deus tem para você. Você macula o seu relacionamento com o seu marido, porque vai ser uma eterna guerra, é um conflito constante. E você vai influenciar os seus filhos de uma maneira negativa, até uma geração tão pecaminosa ou pior que você. Convido você a submeter-se ao seu marido, como Cristo cuida da igreja. Amém? Senhor Deus, louvamos, adoramos e bendizemos o teu nome. Agradecemos, Pai querido, pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua benignidade sobre as nossas vidas. Agradecemos porque tu és um Deus fiel, tu és um Deus maravilhoso, um Deus incomparável, um Deus bendito, Pai querido, que cuida de nós. Vemos, Pai querido, a sociedade em depreciação, como uma carne apodrecida, Pai. E nós somos colocados neste mundo como sal, para que haja preservação dos seus ensinos e dos teus estatutos. Nos capacita, Pai querido, a assumirmos o papel na nossa família, na nossa sociedade, que o Senhor tem para nós, para que nós possamos, exercitando esses papéis com excelência, gerar mudança e transformação para a tua glória, honra e louvor. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.